3 dias. Era tudo o que restava para Murilo Tavares provar que merecia ser pai. 3 dias antes de um juiz decidir se Cecília, sua filha de 6 anos, continuaria com ele ou seria entregue à mãe que a abandonou quando ela tinha apenas 2 anos de idade. 3 dias para mostrar que amor vale mais do que dinheiro. Mas naquela noite de tempestade na rodovia Presidente Dutra, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Parou para ajudar 2 jovens gêmeas perdidas na chuva. Ele não sabia, não poderia saber, que o pai daquelas garotas estava prestes a se tornar o homem mais importante da sua vida, o juiz que decidiria seu destino. Antes de descobrirmos se Murilo conseguiu manter Cecília, queremos saber: de onde você está assistindo agora? Deixe nos comentários sua cidade ou país. Adoramos ver o quanto nossas histórias viajam. E se você acredita que pequenos gestos podem mudar tudo, deixe seu like e se inscreva no Ecos do Coração. Sua presença aqui importa mais do que você imagina. Segunda-feira, 22h40. Murilo Tavares apertou os olhos, tentando manter o foco na estrada que se estendia à frente como um túnel infinito de asfalto molhado. A chuva martelava o para-brisa do Honda Civic 2008 com tanta força que os limpadores mal conseguiam acompanhar. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando por frações de segundo as faixas brancas da rodovia Presidente Dutra. 16 horas. Ele estava acordado há 16 horas. Das 6 da manhã até as 15 horas, ele trabalhou na oficina mecânica do seu José, em Guarulhos. Mãos sujas de graxa, costas doendo de tanto se curvar sob capôs de carros. Das 17 até agora, ele rodou a cidade inteira fazendo entregas de aplicativo. Comida japonesa para um apartamento em Moema. Pizza para uma família em Tatuapé. Remédios para uma senhora no Jabaquara. Sua última corrida tinha sido em Santo André. E agora ele voltava para casa, onde Cecília o esperava. Cecília. Só de pensar na filha, Murilo sentiu um aperto no peito. Aquele aperto que era metade amor, metade medo. Ela estava com a dona Lúcia, a vizinha do apartamento ao lado. Uma senhora de 60 e poucos anos que cuidava de Cecília todas as noites enquanto ele trabalhava. Dona Lúcia nunca cobrava nada. Dizia que gostava da companhia da menina, que o apartamento dela era muito silencioso desde que o filho único morreu 5 anos atrás. Murilo não sabia como agradecer. Não tinha como pagar. Mal conseguia pagar o aluguel. E em 3 dias, na sexta-feira, às 14 horas, ele precisaria convencer um juiz de que isso não importava, que trabalhar 16 horas por dia não o tornava um pai ausente. Que morar em um apartamento de 2 cômodos em Guarulhos não significava que Cecília não tinha um lar. Que ganhar R$ 1.800 por mês na oficina mais 1.200 de entregas não era motivo para tirar uma filha do pai. Mas Vanessa tinha argumentos melhores. Vanessa, sua ex-esposa, a mulher que o deixou quando Cecília tinha 2 anos porque não estava pronta para ser mãe. Que sumiu durante 4 anos inteiros. Que não mandou um cartão de aniversário, não ligou no Natal, não perguntou se a filha estava bem, e agora estava de volta. Casada com Maurício Rodrigues, dono de uma rede de concessionárias de veículos importados. Morando em uma casa de 300 metros quadrados em um condomínio fechado em Santana de Parnaíba. Com empregada doméstica, motorista e um quarto já decorado para Cecília, completo com cama de princesa e um guarda-roupa cheio de roupas novas. O advogado dela argumentava que Murilo trabalhava demais, que Cecília passava as noites com uma vizinha idosa, que a menina não tinha espaço adequado para brincar, que merecia estabilidade, educação de qualidade, oportunidades que ele não podia oferecer. Como se amor pudesse ser medido em metros quadrados. Como se presença pudesse ser substituída por dinheiro. Murilo apertou o volante com mais força. As mãos tremiam. Não sabia se era de cansaço ou de raiva. Talvez dos dois. A chuva intensificou. O trovão rugiu tão alto que ele sentiu a vibração no peito. O rádio chiou, perdeu o sinal, voltou com estática. Murilo o desligou. Precisava de silêncio.
Ou pelo menos do som da tempestade, que era melhor do que os pensamentos que martelavam dentro da cabeça dele. Foi quando ele viu as luzes. Pisca-alerta pulsando no acostamento como um coração mecânico. Um carro preto, grande, uma silhueta elegante que mesmo sob a chuva parecia cara. Muito cara. E duas figuras ao lado, aceando desesperadamente para os carros que passavam em alta velocidade, jogando água suja nas duas. Murilo diminuiu a velocidade instintivamente. Não devia parar. Ele sabia disso. Estava atrasado. Cecília estava esperando. Dona Lúcia provavelmente já estava cansada, e ele estava exausto demais para lidar com problemas de estranhos. Mas então, ele viu melhor. Eram duas garotas jovens. Gêmeas. Percebeu imediatamente. Idênticas mesmo sob a chuva que borrava o contorno delas. Não deviam ter mais de 20 anos, vestidas com roupas que, mesmo ensopadas, gritavam dinheiro. E estavam completamente perdidas, sozinhas, assustadas, vulneráveis. Algo dentro dele se moveu, uma lembrança. Cecília, com 3 anos, chorando na porta da creche porque ele tinha se atrasado 15 minutos para buscá-la. O desespero no rosto dela, o medo de ter sido esquecida. Se fosse Cecília ali, daqui a 15 anos, perdida em alguma estrada, ele ia querer que alguém parasse. Murilo suspirou, checou o retrovisor e encostou no acostamento atrás do carro luxuoso. As duas garotas olharam para ele com uma mistura de esperança e receio quando ele saiu do carro. A chuva o encharcou em segundos. Sua camisa de trabalho já suja de graxa ficou colada no corpo. "Precisam de ajuda?" gritou ele por cima do barulho da tempestade. A mais próxima, de cabelos presos em um rabo de cavalo que pingava água, acenou afirmativamente com a cabeça. "O carro morreu. Estamos aqui há quase 1 hora. Ninguém parou. Até você", completou a outra gêmea, de cabelos soltos. Sua voz tremeu, e Murilo não sabia se era de frio ou de alívio. Murilo se aproximou do carro delas. Um Mercedes classe E, o tipo de veículo que ele só via quando algum cliente rico levava um para consertar na oficina. A placa do Rio de Janeiro brilhava sob a luz dos faróis. "Posso dar uma olhada?" perguntou. "Por favor", disseram elas em uníssono. Ele abriu o capô. Mesmo com a chuva caindo, conseguiu ver o problema rapidamente. Terminais da bateria corroídos. Conexão frouxa. Simples de consertar, mas não ali. Não no meio de uma tempestade. Não sem ferramentas apropriadas. Foi quando Murilo ouviu. Um ganido. Fraco, quase imperceptível sob o barulho da chuva e dos carros passando. Mas estava lá. Vindo de algum lugar próximo ao guardrail, ele virou a cabeça, procurando a origem do som. "O que foi?" perguntou a gêmea de cabelos soltos. "Tem alguma coisa ali." Murilo caminhou até o guardrail e olhou para baixo. Lá, tremendo e encharcado, estava um cachorro. Médio porte, vira-lata, pelo marrom escuro grudado no corpo magro. A pata traseira esquerda estava em um ângulo estranho. "Meu Deus", sussurrou a gêmea de rabo de cavalo, que tinha se aproximado. "Nós batemos o carro tentando desviar dele. Achamos que tinha morrido." Murilo olhou para o animal, para as gêmeas, para a estrada vazia e escura, e tomou mais uma decisão que provavelmente não deveria tomar. "Vou levá-lo. E vocês também. Tem um veterinário 24 horas a uns 20 minutos daqui. Você faria isso?" A gêmea de cabelos soltos perguntou, e havia tanta gratidão na voz dela que Murilo sentiu um aperto na garganta. "Não posso deixar vocês aqui, e não posso deixar ele também." Murilo desceu com cuidado até onde o cachorro estava. O animal rosnou baixinho, mas estava fraco demais para oferecer resistência real. Ele o pegou com delicadeza, sentindo o corpo magro e tremendo contra o peito. As gêmeas o ajudaram a subir de volta. Elas pegaram bolsas caras de dentro do Mercedes e trancaram o carro. "Desculpa a bagunça", disse Murilo enquanto elas entravam no Civic. O banco de trás tinha embalagens de entrega amassadas, uma jaqueta velha,
ferramentas soltas. Você está salvando a gente, respondeu a de rabo de cavalo. A bagunça é o menor dos problemas. A outra gêmea sentou no banco do passageiro, segurando o cachorro enrolado na jaqueta de Murilo. O animal tinha parado de ganir e agora apenas tremia, os olhos fixos nela. Murilo voltou para a estrada. A chuva continuava implacável. Os limpadores trabalhavam em um ritmo frenético. Ele ligou o aquecedor, mesmo sabendo que o ar-condicionado do Civic estava com defeito há meses e mal funcionava. Eu sou Carolina, disse a gêmea no banco de trás. Juliana, complementou a do passageiro, acariciando a cabeça do cachorro. Murilo. Murilo Tavares. Obrigada, Murilo, disse Juliana. Sério, você não faz ideia do quanto isso significa. Ele apenas acenou com a cabeça, mantendo os olhos na estrada. Um caminhão passou em alta velocidade, jogando uma parede de água contra o Civic. O carro tremeu, mas Murilo manteve o controle. Vocês estavam voltando de onde? Perguntou, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade genuína. De um abrigo infantil em São José dos Campos, respondeu Carolina. A gente faz trabalho voluntário lá todo segundo sábado do mês. Ensinamos as crianças a ler. Murilo olhou rapidamente para ela pelo retrovisor. É sério? Começamos ano passado, disse Juliana. A maioria das crianças lá nunca teve acesso a livros. Então a gente leva histórias, ensina o alfabeto, essas coisas. Algo mudou no peito de Murilo. Essas garotas, claramente ricas, filhas de alguma família bem-sucedida, estavam passando os sábados em um abrigo. Enquanto isso, Vanessa, que tinha todo o dinheiro do mundo agora, nunca tinha feito nada por ninguém além dela mesma. Isso é legal de vocês, ele disse, e era sincero. E você? Perguntou Carolina. O que você faz? Além de salvar pessoas e cachorros na chuva, quero dizer. Murilo sorriu pela primeira vez em horas. Sou mecânico. Trabalho em uma oficina em Guarulhos e à noite faço entregas para ajudar nas contas. Deve ser cansativo, observou Juliana. É, mas tenho uma filha, Cecília. Ela tem 6 anos. Preciso trabalhar para dar o melhor para ela. A frase saiu naturalmente, mas assim que as palavras deixaram sua boca, Murilo sentiu o peso delas. O melhor para ela. Será que era verdade? Será que trabalhar 16 horas por dia era mesmo o melhor para Cecília? Ou estava apenas se convencendo disso? 6 anos, repetiu Carolina. A mesma idade de algumas crianças do abrigo. Ela deve ter sorte de ter você, disse Juliana baixinho. Murilo não respondeu. Não sabia o que dizer. Em 3 dias, um juiz ia decidir se Cecília realmente tinha sorte de tê-lo, ou se ela merecia algo melhor, algo que ele não podia oferecer. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos. A chuva começou a diminuir um pouco. O cachorro nos braços de Juliana tinha fechado os olhos, mas ainda tremia. Nosso pai é meio parecido com você, Carolina disse de repente. Murilo franziu a testa. Como assim? Ele trabalha o tempo todo. Sempre trabalhou. Desde que nossa mãe morreu, 8 anos atrás, ele mergulhou no trabalho. Acho que era a forma dele de lidar com a dor. E agora? Perguntou Murilo. Agora ele ainda trabalha o tempo todo, disse Juliana, e havia tristeza na voz dela. A gente mal o vê. Jantares em família? Só se for por milagre. Mas ele tem um motivo, não é? Murilo disse, pensando em voz alta. Ele trabalha para sustentar vocês. Claro, concordou Carolina. E a gente tem tudo. Casa grande, carro, faculdade paga, viagens. Mas sabe o que a gente não tem? Ele. A presença dele. A última vez que jantamos juntos sem ele checar o celular a cada 5 minutos foi... Nem lembro quando, acrescentou Juliana. Murilo sentiu uma pontada no peito. Era exatamente o que o advogado de Vanessa dizia sobre ele, que trabalhava demais, que Cecília ficava com vizinhos, que não estava presente. Mas pelo menos ele está tentando, certo? Ele perguntou,
quase em defesa própria. Pelo menos ele fica acordado pensando em vocês. Pelo menos ele se importa. A gente sabe, disse Carolina, e amamos ele por isso. Mas, às vezes a gente queria que ele entendesse que a gente preferiria ter menos coisas e mais tempo com ele. O cachorro gemeu baixinho. Juliana o acalentou, murmurando palavras suaves. Você parece diferente, Juliana disse depois de um momento. Como assim? Você trabalha muito, tipo nosso pai. Mas quando você fala da sua filha, dá pra ver que você realmente está lá. Não é só sobre o dinheiro, é sobre ela. Murilo engoliu em seco. Queria acreditar nisso. Deus, como ele queria acreditar nisso. Espero que seja verdade. A veterinária ficava em um prédio comercial na saída para Guarulhos. As luzes ainda estavam acesas quando eles chegaram, às 23h15. Murilo ajudou Juliana a carregar o cachorro para dentro, enquanto Carolina segurava a porta. A veterinária se chamava Doutora Patrícia. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque, que os recebeu com um sorriso cansado, mas genuíno. Ela examinou o cachorro rapidamente, com mãos experientes que pareciam saber exatamente onde tocar. Fratura na pata traseira, ela anunciou. Precisa de cirurgia e está desidratado, provavelmente sem comer há dias. Quanto vai custar? Perguntou Murilo, já calculando mentalmente o dinheiro que não tinha. Entre 800 e R$ 1.000. Depende se encontrarmos outras complicações durante o procedimento. Murilo sentiu o estômago afundar. R$ 800. Era quase metade do aluguel. Era a comida de 2 semanas. Era impossível. Eu pago, disse Carolina imediatamente. Murilo virou para ela. Não precisa... Eu quero, Carolina insistiu. Foi por causa da gente que ele se machucou. A gente desviou dele, mas não conseguiu evitar completamente. É nossa responsabilidade. E além disso, acrescentou Juliana, você já fez muito por nós. Nos resgatou, nos trouxe até aqui. O mínimo que podemos fazer é cuidar dele. Carolina já estava tirando o cartão de crédito da bolsa. Doutora Patrícia aceitou com um aceno de cabeça e levou o cachorro para o fundo da clínica. Eles podiam ouvir o animal choramingando baixinho enquanto desaparecia por uma porta. Depois disso, Murilo levou as gêmeas até um hotel próximo. Era um lugar simples, rede de hotéis econômicos, mas limpo e seguro. Às 23h45, ele finalmente as deixou no saguão. Muito obrigada mesmo, Murilo, disse Juliana, segurando a mão dele por um momento. Você salvou a gente hoje. A gente não vai esquecer disso, prometeu Carolina. Murilo apenas sorriu, desconfortável com a gratidão. Não tinha feito nada demais. Qualquer pessoa teria parado. Pelo menos, ele gostaria de acreditar nisso. Cuidem-se, foi tudo o que ele disse antes de voltar para o carro. Quando finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. O apartamento estava silencioso. Dona Lúcia tinha deixado Cecília dormindo no sofá, coberta com um cobertor de unicórnios que a menina adorava. Havia um bilhete na mesinha de centro. Ela tentou esperar você acordada, mas o sono venceu por volta das 22h. Jantou direitinho. Escovou os dentes. Fez a lição de casa. Boa noite, Murilo. Dona Lúcia. Murilo sentou-se no chão ao lado do sofá, apenas observando a filha dormir. O rosto dela estava relaxado, os cachos castanhos espalhados no travesseiro. Ela segurava um elefante de pelúcia surrado que ele tinha comprado em um brechó quando ela tinha 3 anos. Tudo o que ele fazia era por ela. Cada hora trabalhada. Cada entrega feita. Cada músculo dolorido. Mas será que era suficiente? Será que estar cansado demais para brincar com ela era o preço que valia a pena pagar? Ele tocou levemente o rosto dela. Cecília se mexeu, murmurando algo ininteligível. Mas não acordou. Te amo, princesa, sussurrou ele. Vou fazer tudo dar certo. Prometo. Mas promessas, ele sabia. Nem sempre eram suficientes. Terça-feira chegou rápido demais.
Murilo acordou às 5:30 da manhã, com o despertador tocando. Seu corpo protestou. Cada músculo doía. As costas estavam rígidas de tanto se curvar sobre motores, mas ele se levantou mesmo assim, porque não tinha escolha. Cecília ainda dormia. Ele preparou o café da manhã dela, deixou tudo arrumado na mesa, escreveu um bilhete dizendo que a amava, e saiu para mais um dia. Na oficina, o dia foi longo e monótono. Troca de óleo em um Fiat Uno. Problema no sistema de freios de uma Kombi antiga. Alinhamento e balanceamento em um Golf. Murilo trabalhava no piloto automático, as mãos fazendo o que precisavam fazer enquanto a mente vagava. 2 dias. Faltavam 2 dias para a audiência. O advogado que ele havia consultado, um homem de escritório minúsculo em uma galeria comercial, tinha sido direto. Olha, Murilo, eu vou ser sincero, a lei favorece estabilidade, e no papel, sua ex-esposa oferece mais disso do que você. Casa própria, renda estável, disponibilidade de tempo. Você trabalha muito, mora de aluguel, depende de vizinhos para cuidar da criança. Não é impossível ganhar, mas vai ser difícil. E quanto você cobra? Murilo tinha perguntado. 5.000 de entrada, mais 2.000 por audiência. Murilo não tinha 5.000 reais. Não tinha nem 1.000. Por isso ia enfrentar o juiz sozinho, sem advogado, apenas com a verdade e a esperança de que isso fosse suficiente. Mas algo estava incomodando ele mais do que o julgamento. Algo que vinha crescendo nos últimos meses, escondido no fundo da mente, mas impossível de ignorar completamente. 6 meses atrás, Murilo tinha recebido um e-mail da Universidade de São Paulo. Uma resposta ao projeto que ele tinha enviado quase 1 ano antes, em um momento de fraqueza e esperança ingênua. Senhor Tavares, é com prazer que informamos que seu projeto de pesquisa em engenharia mecânica foi aprovado para o programa de mestrado. Estamos oferecendo uma bolsa integral que cobre mensalidade e fornece auxílio financeiro de R$ 2.500 mensais. O programa começa em agosto deste ano. Murilo tinha lido o e-mail 5 vezes. Depois 10. Depois havia fechado o laptop e não abriu mais. Porque como ele poderia aceitar? Mestrado significava aulas à noite, pesquisa nos fins de semana, menos tempo com Cecília. E com a disputa de custódia acontecendo, qualquer mudança na rotina seria usada contra ele. Vanessa diria que ele era instável, que estava tentando fazer mudanças drásticas de vida justo quando deveria estar focado na filha. Então ele engavetou o sonho. De novo. Como tinha feito 6 anos atrás, quando Vanessa foi embora, e ele largou a faculdade no 2º ano de engenharia para cuidar de Cecília em tempo integral. Murilo, a voz do seu José o arrancou dos pensamentos. Tem um pessoal aqui procurando você. Murilo saiu debaixo do carro em que estava trabalhando, limpando as mãos em um pano já sujo de graxa. Quando olhou para a entrada da oficina, seu coração deu um pulo. Eram Juliana e Carolina. As gêmeas estavam diferentes à luz do dia. Sem chuva, sem desespero. Vestidas com roupas casuais, mas claramente caras. Jeans de grife, tênis importados, bolsas que provavelmente custavam mais do que o carro de Murilo. Oi, Carolina acenou sorrindo. A gente esperava encontrar você aqui. Murilo se aproximou, confuso e um pouco envergonhado pela aparência dele. Uniforme sujo, mãos manchadas de óleo, cheiro de gasolina. Oi, tudo bem? O carro de vocês. Já foi rebocado, tranquilizou Juliana. Vai ser consertado. Mas a gente não veio falar sobre o carro. Carolina ergueu uma sacola de papel. Viemos devolver sua jaqueta. Lavamos e passamos. E trouxemos um agradecimento. Ela estendeu a sacola. Dentro estava a jaqueta velha que Murilo tinha emprestado na noite anterior, agora limpa e dobrada. E embaixo, uma caixa de chocolates importados. Não precisava, disse Murilo, mas pegou a sacola mesmo assim. Precisava sim, insistiu Carolina. Você salvou a gente ontem. E salvou o cachorro também. Como ele está? Perguntou Murilo. Passou pela cirurgia hoje de manhã, disse Juliana.
Doutora Patrícia disse que ele vai se recuperar bem. E eu decidi adotá-lo. Sério? Juliana sorriu, uma expressão quase tímida. Não consegui parar de pensar nele. E ele parecia tão, sei lá, grato, como se soubesse que a gente tinha salvado ele. Chamei ele de Dutra, por causa da rodovia. Murilo sorriu de volta. Havia algo reconfortante naquilo. Algo que tinha começado mal, na chuva e no desespero, tinha se transformado em algo bom. Foi quando uma vozinha familiar cortou o ar. Papai! Murilo se virou. Cecília estava correndo em direção a ele, a mochila da escola saltando nas costas. Dona Lúcia caminhava atrás, mais devagar, sorrindo. A creche fechou mais cedo hoje, explicou Dona Lúcia quando chegou mais perto. Reunião de professores. Achei melhor trazê-la aqui. Cecília abraçou as pernas de Murilo com força. Ele a pegou no colo, mesmo com as mãos sujas. Oi, princesa. Oi, papai. A professora disse que eu fiz o melhor desenho da turma. Ela tirou uma folha amassada da mochila. Era um desenho colorido de uma família. Um homem alto, uma menina pequena, e ao redor deles, flores. Muitas flores. É lindo, amor, disse Murilo. E era verdade. Ela deve ser Cecília, disse Carolina, se aproximando com cuidado. Cecília virou a cabeça, curiosa. Olhou para Carolina, depois para Juliana, depois de volta para Carolina. Elas são iguais, observou, maravilhada. Carolina riu. Somos gêmeas. Eu sou Carolina. E essa é minha irmã Juliana. Oi, Cecília, disse Juliana, sorrindo. Seu pai nos ajudou ontem. Ele é muito legal. Cecília assentiu com a cabeça, séria. Meu pai é o melhor pai do mundo. Murilo sentiu a garganta apertar. Abaixou Cecília no chão. Por que não vai lá dentro com a Dona Lúcia comer um lanche? Eu termino aqui e a gente vai para casa logo. Tá bom. Tchau, moças iguais. Cecília acenou energicamente e seguiu Dona Lúcia para dentro da oficina. Ela é linda, disse Carolina baixinho. E te adora, acrescentou Juliana. Dá para ver. Murilo olhou para o chão. A gente tem uma conexão forte. Sempre tivemos. Você mencionou ontem que tinha uma audiência, disse Juliana, hesitante. Se não for invasivo perguntar, é sobre a custódia dela? Murilo respirou fundo. Sexta-feira, 14 horas. A mãe dela quer a custódia total. Mas ela te ama tanto, Carolina disse, incrédula. Como alguém pode achar que ela estaria melhor longe de você? Porque a mãe dela tem dinheiro, disse Murilo simplesmente. Casa grande, carro novo, tempo livre, tudo o que eu não tenho. Mas você tem presença, disse Juliana. A gente vê isso. Aquela menina sabe que é amada. Murilo sorriu, mas era um sorriso triste. Espero que o juiz também veja. As gêmeas trocaram um olhar. Havia algo naquele olhar, algo que Murilo não conseguiu decifrar. Mas antes que pudesse perguntar, Carolina falou. A gente vai torcer por você, Murilo. De verdade. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você tem nosso número, acrescentou Juliana. Elas se despediram e foram embora. Murilo ficou ali parado por um momento, observando o carro delas desaparecer na rua. Havia algo estranho naquele encontro. Algo que ele não conseguia nomear. Mas não tinha tempo para pensar nisso agora. Cecília estava esperando. Naquela mesma tarde, enquanto Murilo terminava de trocar o óleo de um Corsa a 40 quilômetros dali, em um escritório elegante no centro de São Paulo, o juiz Henrique Monteiro estava sentado atrás de uma mesa de mogno, lendo um processo. Processo número 32145/2025. Disputa de guarda. Lima Rodrigues versus Tavares. Henrique tinha 52 anos. Cabelos grisalhos, olhos cansados atrás de óculos de leitura. Juiz da vara de família há 15 anos. Já tinha visto centenas de casos como esse. Pais brigando por filhos. Mães lutando por custódia. Famílias se despedaçando. Ele leu os documentos com atenção profissional. Vanessa Lima Rodrigues, 33 anos.
Abandonou a menor quando esta tinha 2 anos de idade. Reapareceu 4 anos depois, agora casada com um empresário bem-sucedido. Solicita custódia total, alegando melhores condições financeiras e estrutura familiar adequada. Murilo Tavares. 35 anos. Pai solteiro. Mecânico. Renda mensal aproximada de R$ 3.000. Trabalha 2 empregos. Menor fica sob cuidados de vizinha durante período noturno. Mora em apartamento alugado de 2 cômodos em Guarulhos. No papel era óbvio. A mãe oferecia estabilidade. O pai, apesar do esforço, lutava para manter a cabeça acima da água. Mas Henrique tinha aprendido, ao longo dos anos, que papel era apenas papel. A verdade estava nos detalhes, nas entrelinhas, no que não estava escrito. Ele tinha agendado visitas domiciliares para quinta-feira. Veria pessoalmente os ambientes. Conversaria com a criança. Apenas depois tomaria uma decisão. A porta do escritório se abriu. Sua secretária, Dona Marta, assomou a cabeça. Doutor Henrique, suas filhas ligaram. Perguntaram se o senhor pode jantar com elas hoje. Henrique olhou para o relógio. 18h15. Ele ainda tinha 3 processos para revisar. Uma petição para analisar. Um parecer para escrever. Diga que eu tenho muito trabalho. Talvez amanhã. Dona Marta suspirou baixinho, mas não disse nada. Apenas fechou a porta. Henrique voltou ao processo. Mas sua mente vagou. Para Juliana e Carolina. Para as filhas que ele mal via. Para o jantar que ele tinha acabado de recusar. Elas tinham 20 anos agora. Mulheres adultas, estudantes universitárias. Juliana cursava Direito na Universidade de São Paulo. Carolina, Medicina na mesma instituição. Ele pagava as mensalidades, o apartamento delas, o carro. Dava tudo o que elas precisavam, mas não dava presença. Isso tinha começado 8 anos atrás, quando Mariana, sua esposa, morreu de câncer de mama. As gêmeas tinham 12 anos, Henrique tinha 44. E ele não soube lidar com a dor. Então ele mergulhou no trabalho, porque trabalho era seguro. Trabalho tinha regras. Trabalho não doía como sentir a falta dela doía. E as meninas cresceram, sem ele. Henrique balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Não era hora para isso. Tinha trabalho a fazer. Ele pegou o telefone e discou. Olá, aqui é o juiz Henrique Monteiro. Gostaria de agendar visitas domiciliares para o processo Tavares. Quinta-feira, se possível. Sim. Primeiro a residência da mãe, depois do pai. Obrigado. Ele desligou e voltou aos papéis. Mais uma família despedaçada. Mais uma criança no meio do fogo cruzado. Mais uma decisão que mudaria vidas para sempre. Mas era o trabalho dele. E ele era bom nisso. Naquela noite, Murilo colocou Cecília para dormir às 21h. Ela tinha insistido em dormir com o desenho que tinha feito na escola embaixo do travesseiro. É para dar sorte, papai. A professora disse que se a gente desenhar coisas boas, elas acontecem de verdade. Murilo sorriu e beijou a testa dela. Então vamos torcer para que dê certo, princesa. Depois que ela dormiu, ele sentou à mesa da cozinha com uma xícara de café frio e o laptop velho. Abriu o e-mail que tinha recebido 6 meses atrás, o da universidade, a oferta de mestrado. Ele leu novamente, cada palavra, cada promessa de um futuro diferente. E então, fechou o laptop. Não era o momento. Talvez nunca fosse. Algumas portas precisavam ficar fechadas para que outras permanecessem abertas. E a única porta que importava era a que levava até Cecília. Quarta-feira amanheceu nublada. Murilo acordou com dor de cabeça. Tinha dormido mal, sonhando com tribunais e juízes, e Cecília sendo levada embora enquanto ele gritava sem conseguir se mover. Mais um dia na oficina. Mais entregas à noite. A rotina implacável que era sua vida. Mas quando chegou no trabalho, havia uma surpresa esperando por ele. Juliana estava lá, sozinha dessa vez, sem Carolina. E ela tinha alguém com ela. Era Dutra. O cachorro estava diferente, limpo, escovado, usando um cone de proteção no pescoço e com a pata traseira enfaixada.
mas os olhos eram os mesmos, ainda tímidos, ainda gratos. Oi, Murilo, disse Juliana, sorrindo. Vim mostrar como ele está. A doutora Patrícia disse que a recuperação está ótima. Murilo se abaixou e acariciou a cabeça de Dutra. O cachorro lambeu sua mão. Ele está ótimo. Você fez uma boa ação adotando ele. Foi você quem fez a boa ação. A gente só continuou o que você começou. Eles ficaram ali por alguns minutos, conversando sobre Dutra, sobre a recuperação dele, sobre como Juliana estava tentando treiná-lo a não latir para tudo que se movia. E então Juliana perguntou algo que pegou Murilo de surpresa. Você acha que Cecília gostaria de conhecer ele? Dutra é muito bom com crianças. Murilo hesitou. Era quarta-feira. Faltava menos de 48 horas para a audiência. Ele deveria estar focado, preparado. Mas quando pensou no sorriso de Cecília, na alegria que um cachorro traria para ela, não conseguiu dizer não. Ela ia adorar. Então combinaram. Juliana voltaria no final da tarde com Dutra quando Cecília estivesse lá. E foi exatamente o que aconteceu. Às 17 horas, Juliana chegou na oficina com o cachorro. Cecília estava fazendo lição de casa em uma mesa improvisada no canto, sob o olhar atento de Dona Lúcia. Quando viu Dutra, seus olhos se iluminaram. Um cachorro! Ela correu até ele. Dutra balançou o rabo, mesmo com a pata machucada. Cecília se ajoelhou e começou a acariciá-lo com uma delicadeza que surpreendeu Murilo. Ele é tão fofo. Como ele se chama? Dutra, respondeu Juliana. Seu pai ajudou a salvar ele. Cecília olhou para Murilo, os olhos brilhando de orgulho. Meu pai salva todo mundo. Murilo sentiu um nó na garganta. Se pelo menos o juiz pudesse ver isso. Se pelo menos Vanessa pudesse entender que o valor de um pai não estava no tamanho da casa ou no carro que ele dirigia. Cecília passou a próxima meia hora brincando com Dutra. Ela ria, corria, jogava uma bolinha improvisada que o cachorro tentava pegar mesmo mancando. Juliana tirou fotos. Dona Lúcia assistia com um sorriso nostálgico. E Murilo, pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com esperança. Porque talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Quinta-feira. O dia que Murilo mais temia. Não pela audiência, que seria amanhã. Mas porque hoje o juiz faria as visitas domiciliares. Veria a casa de Vanessa primeiro, com toda a sua opulência e conforto. E depois viria ao apartamento de Murilo. Pequeno, simples, honesto em sua pobreza. Murilo tinha passado a noite anterior limpando. Esfregou cada canto do apartamento. Organizou os brinquedos de Cecília em caixas, lavou as cortinas. Passou o pano no chão 3 vezes, como se a limpeza pudesse compensar a falta de espaço. A visita estava marcada para as 16 horas. Murilo chegou em casa às 15 horas e 30 minutos. Cecília estava com Dona Lúcia, que tinha concordado em deixá-la no apartamento dele pouco antes do juiz chegar. Era importante que o juiz visse a menina ali, no ambiente dela, natural e feliz. Às 15 horas e 50 minutos, a campainha tocou. Dona Lúcia apareceu com Cecília, que entrou pulando, sem noção da gravidade do momento. Papai, a Dona Lúcia me deixou comer biscoitos de chocolate. Murilo sorriu, tentando parecer relaxado. Foi? Que legal, princesa. Olha, daqui a pouco vai vir um senhor importante conversar com a gente. Quero que você seja você mesma, tá bom? Só responda as perguntas dele com sinceridade. Cecília franziu a testa. É o homem que vai decidir se eu fico com você? Murilo engoliu em seco. Ela era mais esperta do que ele dava crédito. É, amor. Mas não precisa ter medo. Só seja você. Eu quero ficar com você, papai. Eu sei, princesa. Eu também quero. Às 16 horas em ponto, a campainha tocou. Murilo abriu a porta. Do outro lado estava um homem de meia idade. Alto, cabelos grisalhos, terno escuro impecável. Ele carregava uma pasta de couro e tinha uma expressão neutra, profissional. Senhor Tavares, sou o juiz Henrique Monteiro. Murilo estendeu a mão. Ela tremia levemente.
Prazer, doutor. Entre, por favor. Henrique entrou no apartamento. Seus olhos percorreram o espaço rapidamente, mas sem julgamento aparente. Sala e cozinha integradas. Um sofá surrado, mas limpo. Uma mesa pequena com 2 cadeiras. Brinquedos organizados em caixas. Desenhos de Cecília grudados na geladeira com ímãs. Cecília estava sentada no sofá, observando o visitante com olhos curiosos. Você deve ser Cecília, disse Henrique, suavizando a voz. A menina acenou com a cabeça. Posso sentar aqui e conversar com você? Pode. Henrique sentou-se ao lado dela. Murilo ficou de pé, nervoso, sem saber se devia ficar ali ou dar espaço para eles conversarem. Senhor Tavares, se puder nos dar um momento a sós, disse Henrique educadamente. Murilo hesitou, mas acenou. Foi para a cozinha, onde podia ouvir a conversa, mas ficava fora da linha de visão. Então, Cecília, começou Henrique, me conta um pouco sobre você. O que você gosta de fazer? Gosto de desenhar. E de brincar com a dona Lúcia. Ela é minha amiga. E seu pai? Vocês brincam juntos? Cecília pensou por um momento. Meu pai trabalha muito, mas quando ele chega em casa, ele sempre me abraça. E nos domingos a gente vai no parque. E ele me lê histórias antes de dormir, mesmo quando ele está muito cansado. Você se sente feliz aqui? Sim. E sua mãe? Você lembra dela? Cecília balançou a cabeça. Não muito. Eu era pequena quando ela foi embora. Mas ela voltou agora. Ela tem uma casa grande e disse que eu posso ter um quarto de princesa. E você quer isso? O quarto de princesa? Cecília pensou de novo, mais demoradamente dessa vez. É bonito, mas eu não conheço ela direito. E eu não quero deixar meu pai sozinho. Ele fica triste quando eu não estou aqui. Como você sabe que ele fica triste? Porque uma vez ele pensou que eu estava dormindo, mas eu não estava. E eu ouvi ele chorando no banheiro. Eu acho que era porque a mamãe tinha vindo buscar eu naquele dia. Na cozinha, Murilo fechou os olhos. Ela tinha ouvido. Deus, ela tinha ouvido. Henrique ficou em silêncio por um momento. Obrigado por conversar comigo, Cecília. Você é muito corajosa e muito inteligente. O juiz se levantou e caminhou pela sala. Olhou para os desenhos na geladeira. Um deles mostrava um homem alto e uma menina pequena de mãos dadas. Embaixo, em letras tortas, estava escrito: Eu e o papai. Outro desenho mostrava mais pessoas. O mesmo homem, a mesma menina, mas agora com 2 mulheres idênticas e um cachorro. E no canto, flores. Muitas flores. Algumas amarelas, algumas rosas e algumas pretas. Henrique pegou aquele desenho. Estudou as flores pretas. Cecília, o que são essas flores aqui? A menina se aproximou. São as flores que as pessoas levam quando visitam alguém que morreu. Igual as moças que meu pai ajudou. Elas disseram que a mãe delas está no céu. Então eu desenhei flores pretas para ela também. Henrique sentiu algo se contrair no peito. As moças que o pai dela ajudou. Um cachorro. Flores pretas para alguém que morreu. Sua mente começou a conectar pontos. Devagar. Como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam de forma impossível. Cecília, quem são essas moças no desenho? São as amigas do papai, Juliana e Carolina. Elas são gêmeas, igual no desenho. E esse é o cachorro Dutra. Meu pai salvou ele na chuva. O mundo de Henrique parou. Juliana. Carolina. Gêmeas. Um cachorro. Salvos na chuva. Suas filhas. Ele virou-se abruptamente. Senhor Tavares, pode vir aqui, por favor? Murilo apareceu da cozinha, pálido. O senhor ajudou 2 jovens na segunda-feira à noite? Na rodovia Presidente Dutra? Murilo piscou, confuso com a mudança de assunto. Sim, o carro delas tinha quebrado. E tinha um cachorro machucado. Eu levei elas e o animal para um veterinário. Juliana e Carolina? Sim, esses são os nomes delas. Como o senhor... E então a ficha caiu para Murilo também. As gêmeas tinham mencionado o pai, um juiz, mas nunca tinham dito o nome completo. Nunca tinham mencionado que era juiz da vara de família.
Oh, Deus, murmurou ele. As suas filhas. Henrique colocou o desenho de volta na geladeira com mãos que tremiam levemente. Elas me contaram que conheceram alguém. Um homem chamado Murilo que as ajudou na tempestade. Mas eu nunca conectei que era você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isso muda alguma coisa? Perguntou Murilo baixinho. Para o julgamento, quero dizer. Henrique passou a mão pelo rosto. Tecnicamente, sim. Ele deveria se declarar impedido. Recusar o caso por conflito de interesse. Mas se fizesse isso, outro juiz assumiria. Um juiz que não sabia o que ele agora sabia. Que não tinha visto o que ele estava vendo. Não sei ainda, respondeu honestamente. Preciso pensar. Ele se abaixou na frente de Cecília. Obrigado por conversar comigo, Cecília. Você tem um pai que te ama muito. Nunca esqueça disso. Eu sei, respondeu ela simplesmente. Henrique se levantou e caminhou até a porta. Murilo o acompanhou. Doutor, não diga nada, interrompeu Henrique. Eu preciso processar isso. A audiência é amanhã às 14 horas. Apareça. E então ele foi embora. Henrique dirigiu de volta para o escritório em piloto automático. Sua mente estava em tumulto. Como aquilo tinha acontecido? De todas as pessoas em São Paulo, de todos os casos que ele julgava, aquele homem era o mesmo que tinha salvado suas filhas? Quando chegou ao escritório, eram 18 horas. Dona Marta já tinha ido embora. O prédio estava silencioso. Henrique sentou-se à mesa e abriu o processo novamente. Leu cada palavra, cada detalhe, cada argumento da mãe, cada defesa frágil do pai. E então fez algo que raramente fazia. Pegou o telefone e ligou para as filhas. Juliana atendeu no terceiro toque. Pai? Tudo bem? Preciso conversar com vocês duas. Agora. Podem vir ao escritório? Algo na voz dele fez Juliana não questionar. A gente já vai. 30 minutos depois, Juliana e Carolina estavam sentadas nas cadeiras em frente à mesa dele. Henrique as observou em silêncio por um momento. Suas filhas, 20 anos, mulheres adultas, e ele mal as conhecia. O homem que ajudou vocês na segunda-feira, começou ele, Murilo Tavares. As gêmeas trocaram um olhar. Sim? Disse Carolina cautelosamente. Vocês sabiam que ele tem uma audiência de custódia marcada para amanhã? Sabíamos, admitiu Juliana. Ele mencionou. E sabiam que eu sou o juiz responsável pelo caso dele? O silêncio foi resposta suficiente. Vocês sabiam e não me contaram, disse Henrique. Não era uma acusação. Era apenas uma constatação. A gente não sabia o que fazer, disse Carolina. A gente queria contar, mas tiveram medo de que eu me declarasse impedido, completou Henrique. E que outro juiz assumisse. Um juiz que não conhecesse o caráter dele. Exatamente, sussurrou Juliana. Henrique se recostou na cadeira. Contem-me tudo, desde o começo. Tudo o que vocês viram nele. E elas contaram. Sobre como Murilo parou quando ninguém mais parou. Sobre como ele salvou Dutra mesmo exausto. Sobre como falou da filha com tanto amor que era impossível não perceber. Sobre como trabalha 16 horas por dia, não por ganância, mas por necessidade. Sobre o desenho que Cecília fez, incluindo elas como família. Pai, disse Carolina quando terminaram. Ele é um bom pai. Você precisa ver isso. Ele não tem dinheiro, mas ele tem algo que dinheiro não compra. Presença, completou Juliana baixinho. Ele está lá. As palavras acertaram Henrique em cheio, porque ele sabia o que elas estavam realmente dizendo. Estava ouvindo o que elas não falavam. O que você nunca nos deu. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia lá embaixo. Milhões de luzes piscando na escuridão. Sabe o que é irônico? Ele disse sem se virar. Amanhã vou julgar um homem por trabalhar demais e não ter tempo suficiente para a filha. E vocês estão me dizendo que ele é um bom pai.
Ao mesmo tempo em que me lembram, sem dizer diretamente, que eu nunca estive presente para vocês. Pai, Carolina começou. Não. Deixem-me terminar. Vocês estão certas. Completamente certas. Quando sua mãe morreu, eu mergulhei no trabalho porque não sabia como lidar com a dor. E no processo, perdi vocês também. Vocês cresceram sem mim. E agora estou aqui, prestes a julgar um homem por fazer exatamente o que eu fiz. Trabalhar demais, não estar presente, mas a diferença é que ele não tem escolha. E eu tinha. Henrique se virou para elas. Havia lágrimas nos olhos dele, algo que as gêmeas não viam desde o funeral da mãe. Desculpem. Desculpem por não ter sido o pai que vocês mereciam. Carolina se levantou e abraçou o pai. Juliana fez o mesmo. Os três ficaram ali, no meio do escritório vazio, finalmente dizendo coisas que deveriam ter sido ditas anos atrás. Quando finalmente se separaram, Henrique limpou os olhos. Tecnicamente, eu deveria me declarar impedido. É o protocolo correto. Mas vai fazer isso? Perguntou Juliana. Henrique respirou fundo. Não. Vou julgar o caso. Porque se eu não julgar, outro juiz vai. E esse outro juiz vai ver apenas o que está no papel. Vai ver um homem que trabalha demais, que ganha pouco, que depende de vizinhos. Não vai ver o homem que parou na tempestade, que salvou um animal, que criou uma criança que o ama incondicionalmente. Obrigada, pai, disse Carolina. Não me agradeçam ainda. Preciso fazer isso da forma certa. Preciso ser justo, com os dois lados, mas prometo que vou ver além dos números. Vou ver a pessoa. Naquela noite, Henrique não trabalhou até tarde. Pela primeira vez em anos, ele saiu do escritório às 19 horas. Passou em um restaurante e comprou comida japonesa. Chegou no apartamento das filhas sem avisar. Quando Juliana abriu a porta e viu o pai ali, com sacolas de comida e uma expressão quase tímida, ela sorriu. Trouxe jantar. Pensei que poderíamos comer juntos, sem celular, sem trabalho. Só nós três. Elas jantaram, conversaram, riram. Henrique ouviu histórias sobre a faculdade, sobre os pacientes que Carolina conheceu no estágio, sobre um caso interessante que Juliana estava estudando. E pela primeira vez em 8 anos, ele sentiu algo parecido com uma família novamente. Quando estava saindo, já passava das 22 horas. Carolina o abraçou na porta. Obrigada pela noite, pai. Sou eu quem agradece, por me darem mais uma chance. Nunca é tarde para começar de novo, disse Juliana. Henrique dirigiu para casa pensativo. Amanhã seria o dia. A audiência que mudaria a vida de Murilo. E talvez, de alguma forma, já tinha mudado a dele também. Enquanto isso, no apartamento em Guarulhos, Murilo não conseguia dormir. Estava deitado no sofá, olhando para o teto. Cecília dormia no quarto, completamente alheia ao peso do dia seguinte. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Juliana. Murilo, sei que amanhã é um dia difícil. Só queria que você soubesse que estamos torcendo por você. Você é um pai incrível. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Murilo leu a mensagem 3 vezes. Respondeu com um simples, obrigado, significa muito. Ele finalmente adormeceu perto das 2 da manhã, sonhando com tribunais, com Cecília, com um futuro incerto que seria decidido em poucas horas. Sexta-feira amanheceu clara e ensolarada. Como se o universo tivesse decidido zombar da tempestade que acontecia dentro de Murilo. Ele acordou às 7 da manhã. Preparou café da manhã para Cecília. Ajudou ela a se vestir com a roupa mais bonita que tinham, um vestido azul que era pequeno demais, mas ainda servia. Cecília estava mais quieta do que o normal. Ela entendia, mesmo sem compreender completamente, que algo importante estava para acontecer. Papai, você está com medo? Murilo se ajoelhou na frente dela. Um pouco. Mas sabe o que me dá coragem? Você. Saber que você existe. Saber que você me ama. Eu te amo mais que tudo, papai. Eu também te amo, princesa. Mais que tudo no mundo. Eles chegaram ao fórum às 13h30, meia hora antes da audiência.
Dona Lúcia foi junto para cuidar de Cecília enquanto o processo acontecia. Vanessa já estava lá, vestida com um terno caro, cabelos perfeitamente arrumados, ao lado do marido Maurício e de um advogado que parecia custar mais por hora do que Murilo ganhava em uma semana. Ela olhou para Murilo com uma mistura de pena e determinação. Murilo. Vanessa. Não precisava ser assim. Você poderia ter aceitado minha proposta. Visitação supervisionada, pensão alimentícia, tudo certinho. Ela é minha filha, Vanessa. Não um objeto que você distribui em um acordo. Sou a mãe dela. Você foi embora. Ela tinha 2 anos e você foi embora. Eu não estava pronta. E agora está? Vanessa abriu a boca para responder, mas o advogado dela a interrompeu. Deixe para a audiência, Vanessa. A porta da sala de audiência se abriu. Uma funcionária chamou. Processo 3-2-145. Lima Rodrigues versus Tavares. Era a hora. Murilo beijou a testa de Cecília. Fica com a dona Lúcia, tá bom? O papai volta logo. Você vai ganhar, papai? Murilo sorriu, mesmo com o coração apertado. Vou fazer o meu melhor. E então, ele entrou na sala, pronto para a luta da sua vida. A sala de audiências era menor do que Murilo esperava. Paredes brancas, uma mesa comprida de madeira clara, cadeiras simples, nada da grandiosidade dramática que ele tinha imaginado. Apenas um espaço funcional, onde destinos eram decididos todos os dias. O juiz Henrique Monteiro já estava sentado atrás da mesa, vestindo a toga preta que o transformava de pai em autoridade. Ao lado dele, uma escrevente preparava o computador para registrar tudo. Vanessa entrou primeiro, seguida por seu advogado, Dr. Reginaldo Ferreira, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais do que o carro de Murilo. Maurício, o marido dela, ficou na última cadeira, observador silencioso. Murilo entrou sozinho, sem advogado, sem ninguém para falar por ele. Apenas ele e a verdade. Henrique olhou para todos os presentes. Seu rosto era uma máscara de neutralidade profissional, mas Murilo podia jurar que viu algo nos olhos dele. Um lampejo de reconhecimento, de compreensão. Boa tarde. Estamos aqui para a audiência de guarda referente à menor Cecília Tavares. Processo número 3. 2145/2025. Requerente, Vanessa Lima Rodrigues. Requerido, Murilo Tavares. A requerente solicita a guarda unilateral da menor, alegando melhores condições de criar a criança. Doutor Reginaldo, pode começar. O advogado se levantou, ajustou os óculos e começou sua argumentação com a precisão de quem tinha feito aquilo centenas de vezes. Excelência, esta é uma questão de bem-estar da criança. Minha cliente, a senhora Vanessa Lima Rodrigues, reconhece que cometeu um erro no passado ao se afastar da filha. Mas hoje ela retorna em uma posição completamente diferente. Casada, estável, com recursos para oferecer à menor tudo o que ela precisa. Educação de qualidade em escola particular. Atividades extracurriculares. Acompanhamento psicológico se necessário. Um quarto próprio em uma residência segura. Estabilidade emocional e financeira. Ele abriu uma pasta e começou a apresentar documentos. Temos aqui comprovantes de renda do casal, R$22 mil mensais. Escritura da casa, 300 metros quadrados em condomínio fechado. Já providenciamos matrícula em uma das melhores escolas da região. E mais importante, excelência, a senhora Vanessa agora tem disponibilidade de tempo. Ela não trabalha fora. Pode dedicar-se integralmente à criança. Henrique ouvia, fazendo anotações. Seu rosto não revelava nada. Por outro lado, continuou o advogado, o senhor Murilo Tavares, apesar de suas boas intenções, não pode oferecer o mesmo. Trabalha 16 horas por dia. A menor passa as noites sob cuidados de uma vizinha idosa. Mora em um apartamento alugado de 2 cômodos. Renda mensal de aproximadamente R$3 mil. Não tem condições de matricular a criança em escola particular, não tem tempo para acompanhá-la adequadamente e vive em constante instabilidade financeira. Ele fez uma pausa dramática.
Ninguém está questionando o amor que o Sr. Tavares tem pela filha. Mas amor, infelizmente, não paga escola, não garante futuro, não oferece estabilidade. E Cecília merece mais do que boas intenções, merece oportunidades. E essas oportunidades, minha cliente pode oferecer. O advogado se sentou. Vanessa olhava para a frente, séria, mãos cruzadas sobre o colo. Maurício continuava impassível. Henrique se virou para Murilo. Senhor Tavares, o senhor deseja se manifestar? Murilo se levantou. Suas pernas tremiam. Ele não tinha documentos para apresentar. Não tinha comprovantes de renda impressionantes. Não tinha nada além de palavras. E esperava que fossem suficientes. Excelência, eu não sou um homem rico. Isso é verdade. Trabalho muito. Isso também é verdade. Mas tudo o que eu faço, cada hora que eu trabalho, cada entrega que eu faço, é por ela. Por Cecília. Sua voz estava fraca. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Quando Vanessa foi embora, Cecília tinha 2 anos. Eu estava terminando faculdade de engenharia. Tinha uma bolsa de estudos. Tinha um futuro. Mas escolhi abandonar tudo isso porque minha filha precisava de mim. Não de dinheiro. De mim. De um pai presente. E eu estive lá. Em cada febre. Em cada pesadelo. Em cada primeiro dia de aula. Sim, eu trabalho muito. Mas quando chego em casa, não importa quão cansado eu esteja, eu leio histórias para ela. Eu a abraço. Eu pergunto sobre o dia dela. Eu estou lá. Murilo sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as segurou. Vanessa pode oferecer uma casa grande, escola cara, roupas de marca. Mas ela não pode oferecer 4 anos de memórias, de histórias antes de dormir, de curativos em joelhos ralados, de conversas sobre como foi o dia. Ela não estava lá quando Cecília aprendeu a andar. Quando falou a primeira palavra, quando teve medo de monstros debaixo da cama. Ele olhou diretamente para Henrique. Eu não tenho muito a oferecer, Excelência. Mas tenho presença. Tenho amor. Tenho uma conexão com minha filha que nenhum dinheiro pode comprar. E se o senhor tirar ela de mim, vai estar tirando dela o único lar que ela conhece. O único pai que ela teve. A única constante na vida dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Murilo sentou-se, tremendo. Henrique olhou para os 2 lados. Depois fez algo incomum. Algo que pegou todos de surpresa. Senhor Tavares, onde o senhor estava na segunda-feira passada, por volta das 22 horas? O advogado de Vanessa franziu a testa, confuso com a pergunta aparentemente aleatória. Murilo piscou. Eu estava voltando de uma entrega. Na rodovia Presidente Dutra. E o que o senhor fez naquela rodovia? Murilo hesitou, não entendendo aonde aquilo ia dar. Parei para ajudar 2 jovens. O carro delas tinha quebrado na tempestade e tinha um cachorro machucado no acostamento. Levei todos para um veterinário. O senhor estava exausto naquele momento? Estava. Tinha trabalhado 16 horas. Tinha pressa em chegar em casa? Sim, Cecília estava esperando. Mas mesmo assim parou. Para ajudar estranhos. E um animal. Murilo não sabia o que dizer. Sim, não podia deixá-los lá. Henrique se virou para Vanessa. Senhora Lima Rodrigues, o que a senhora fez na segunda-feira à noite? Vanessa, confusa, olhou para o advogado. Ele acenou para que respondesse. Eu voltei do trabalho. Jantei com meu marido. Assistimos televisão. Estava chovendo naquela noite. Uma tempestade forte. A senhora pensou em alguém que pudesse estar em perigo? Eu não entendo a pergunta, Excelência. Henrique se recostou na cadeira. Vou ser direto. Eu fiz visitas domiciliares ontem. Vi a casa da senhora. Linda, espaçosa, confortável. Vi o quarto preparado para Cecília. Impecável. E depois fui ao apartamento do Sr. Tavares. Pequeno, simples, mas limpo, organizado. Cheio de desenhos feitos pela criança. Ele fez uma pausa. E conversei com Cecília, uma criança de 6 anos que desenha o pai como um herói.
que fala dele com tanto amor que é impossível não perceber, que entende que o pai trabalha muito, mas nunca reclama, porque ela sabe que ele faz isso por ela. Vanessa começou a perceber que algo estava errado. Seu advogado também. Excelência, com todo respeito, começou o Dr. Reginaldo. Deixe-me terminar, interrompeu Henrique, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Sou juiz há 15 anos, já vi centenas de casos de guarda, e aprendi que o papel nunca conta a história toda. Números não revelam caráter. Dinheiro não mede amor. Ele olhou diretamente para Murilo. O Sr. Tavares, naquela segunda-feira, estava exausto, atrasado, com pressa. Mas parou para ajudar duas jovens que não conhecia, e um animal ferido. Não porque esperava algo em troca. Não porque tinha tempo sobrando, mas porque era a coisa certa a fazer. Porque é assim que esse homem vive, fazendo a coisa certa, mesmo quando é difícil. Mesmo quando custa algo. As duas jovens que ele salvou, continuou Henrique, e agora havia emoção em sua voz. São minhas filhas, Juliana e Carolina. Elas me contaram sobre aquela noite, sobre um homem que parou quando ninguém mais parou, que não hesitou em ajudar, mesmo sem conhecê-las. E quando conversaram com ele, descobriram que ele tinha uma audiência de custódia, que estava lutando para manter a filha, e ficaram impressionadas com o amor que ele demonstrava por ela. A sala estava em silêncio absoluto. Vanessa estava pálida. Maurício olhava para o chão. Devo confessar que, quando descobri essa conexão, considerei me declarar impedido. Seria o protocolo correto. Mas se eu fizesse isso, outro juiz assumiria. Um juiz que só veria o que está no papel. Que veria um homem pobre, trabalhador, lutando, e uma mulher rica, estável, confortável. E baseado apenas nos números, a decisão seria óbvia. Mas eu vi além dos números. Vi um pai que sacrifica tudo pela filha, que desistiu da própria faculdade para cuidar dela quando foi abandonada, que trabalha até a exaustão, não por ganância, mas por necessidade, que mesmo no limite do cansaço, para na tempestade para salvar estranhos. Porque é isso que pais fazem. Eles aparecem, eles estão presentes. Mesmo quando é difícil. Henrique se virou para Vanessa. Senhora Lima Rodrigues, não duvido que a senhora ame sua filha. Não duvido que queira compensar o tempo perdido. Mas a verdade é que Cecília não precisa de compensação. Ela precisa de continuidade, de estabilidade emocional, do pai que sempre esteve lá, que sempre estará lá. Ele juntou os papéis na frente dele. Minha decisão é a seguinte: a guarda de Cecília Tavares permanece com o pai, Murilo Tavares. Guarda unilateral. A mãe, Vanessa Lima Rodrigues, terá direito de visitas progressivas, começando com visitas supervisionadas quinzenais, evoluindo para visitas livres conforme a relação entre mãe e filha se desenvolver naturalmente. Além disso, fica determinado o pagamento de pensão alimentícia no valor de 15% da renda da mãe, a ser depositado em conta em nome da menor. Vanessa fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Não de raiva, Murilo percebeu, mas de algo mais complexo. Talvez arrependimento. Talvez aceitação. Henrique olhou para Murilo. Senhor Tavares, presença não se mede em metros quadrados ou em dígitos bancários. Se mede em quem está lá quando a criança chora. Quem sacrifica o próprio sono. Quem transforma cansaço em abraço. O senhor é esse pai. Continue sendo. Murilo não conseguia falar. Apenas acenou, as lágrimas finalmente caindo livremente. Está encerrada a audiência. Quando Murilo saiu da sala, suas pernas mal o sustentavam. Ele tinha ganhado. Cecília ficaria com ele. Ficaria. Dona Lúcia estava no corredor com Cecília. A menina correu até ele. Papai! Murilo se ajoelhou e a pegou nos braços, segurando-a com tanta força que pensou que nunca mais conseguiria soltar. Você vai ficar comigo, princesa. Para sempre. Você vai ficar comigo para sempre. De verdade,
Ela perguntou, a voz pequena e cheia de esperança. De verdade. Prometo. Cecília começou a chorar. Grandes soluços de alívio. Murilo chorou junto, ali no corredor do fórum, diante de estranhos, sem se importar com nada além daquele momento. Dona Lúcia enxugava os próprios olhos com um lenço. Vanessa saiu alguns minutos depois. Parou quando viu Murilo e Cecília. Por um longo momento ela apenas observou. A filha nos braços do pai. A conexão inegável entre eles. Depois se aproximou. Murilo. Ele olhou para ela. Esperava raiva, talvez. Ressentimento. Mas o que viu foi apenas tristeza. Você estava certo. Ela não me conhece, e isso é culpa minha. Mas eu gostaria de tentar conhecê-la. De verdade dessa vez. Sem pressão. Sem tentar compensar tudo de uma vez. Apenas construir algo real. Murilo olhou para Cecília, que observava a mãe com curiosidade cautelosa. No tempo dela, disse ele. Sem pressa, sem forçar. No tempo dela, concordou Vanessa. Obrigada, Murilo, por ter sido o pai que eu não fui capaz de ser como mãe. E então ela se foi. 3 meses depois. Era um sábado ensolarado de outubro. Murilo estava no parque com Cecília, empurrando-a no balanço. Ela ria, pedindo para ir mais alto, sempre mais alto. Mais, papai, mais alto! Se eu empurrar mais alto, você vai voar para a lua, então me deixa voar. Do outro lado do parque, Juliana e Carolina chegavam com Dutra. O cachorro já estava completamente recuperado, correndo à frente delas com a coleira solta. Dutra! Gritou Cecília assim que viu o animal. Ela pulou do balanço ainda em movimento, fazendo Murilo ter um mini ataque cardíaco, e correu até o cachorro. Cuidado, princesa! Mas ela já estava abraçada ao cachorro, que lambia seu rosto alegremente. Oi, Murilo, disse Juliana sorrindo. Oi, meninas. Obrigado por vir. A gente não perderia por nada, disse Carolina. Cecília nos mandou um desenho convidando a gente. Como a gente ia dizer não? Eles tinham começado a se encontrar regularmente nos últimos meses. As gêmeas levavam Dutra para brincar com Cecília. Às vezes traziam o pai junto. Henrique, que tinha começado a trabalhar menos, a estar mais presente. Falando nisso, disse Juliana. Papai pediu para eu avisar que ele vai chegar daqui a pouco. Parou para comprar sorvete para todo mundo. Murilo sorriu. A relação dele com Henrique era estranha, mas bonita. Não exatamente amizade, mas algo próximo disso. Respeito mútuo, compreensão. E a vida? Como está? Perguntou Carolina. Ainda trabalho muito, admitiu Murilo. Mas consegui uns turnos melhores na oficina. E a pensão que Vanessa paga está ajudando. Não é muito, mas faz diferença. E ela? Como estão as visitas? Estão bem, na verdade. Mês passado, Cecília passou um fim de semana com ela pela primeira vez, sem supervisão. E correu tudo bem. Vanessa está tentando. De verdade dessa vez. Não está tentando comprar o amor da Cecília. Está tentando conhecê-la. Isso é lindo, disse Juliana. Henrique chegou 15 minutos depois, carregando uma sacola térmica cheia de sorvetes. Cecília correu até ele. Tio Henrique. Tio Henrique. O título tinha aparecido naturalmente, e Henrique tinha se emocionado na primeira vez que ouviu. Oi, Cecília. Trouxe chocolate com avelã, seu favorito. Eles se sentaram na grama. Cecília entre Juliana e Carolina, Dutra deitado aos pés dela, Murilo e Henrique um pouco afastados, conversando. Como você está? Perguntou Henrique. Bem. Cansado. Mas bem. Ainda pensando no mestrado? Murilo tinha contado para ele sobre a bolsa recusada. Henrique tinha ficado em silêncio por um longo momento antes de dizer. Isso é sacrifício. Verdadeiro sacrifício. Penso. Admitiu Murilo. Às vezes. Mas não é o momento certo. Talvez seja, disse Henrique. Tenho alguns contatos na universidade. Poderíamos conversar sobre possibilidades. Mestrado noturno, talvez. Com as meninas ajudando a cuidar de Cecília quando você precisar. Se você quiser, claro. Murilo olhou para ele, surpreso. Você faria isso?
Henrique sorriu. Você salvou minhas filhas. Mas mais do que isso, você me mostrou o que eu tinha perdido. Me fez querer ser um pai melhor. Então sim, eu faria isso. Com prazer. Murilo sentiu um nó na garganta. Obrigado. Sério. Eles ficaram ali pelo resto da tarde. As crianças, ou no caso de Juliana e Carolina, as jovens adultas que ainda tinham coração de criança, brincaram com Dutra. Cecília ensinou o cachorro a buscar uma bola. Henrique contou histórias sobre seus dias de faculdade. Murilo relaxou pela primeira vez em meses. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Cecília veio se sentar no colo de Murilo. Papai, você é feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Sou, princesa. Muito feliz. Por quê? Porque você sempre parece cansado. Mas hoje você está sorrindo. Igual você sorria antes, quando eu era pequena. Murilo a abraçou. Sabe por que eu estou sorrindo? Porque tenho você. E porque finalmente entendi que não preciso fazer tudo sozinho. Tenho amigos agora. Tenho pessoas que se importam. E isso faz toda a diferença. Eu também tenho amigas, disse Cecília, apontando para as gêmeas. E um cachorro. Tipo. Todo mundo riu. Quando estavam indo embora, Henrique chamou Murilo de lado. Murilo. Queria te dizer uma coisa. Aquela noite na tempestade, quando você parou para ajudar as meninas, você não salvou apenas elas. Você salvou a mim também. Me mostrou o tipo de homem que eu deveria ter sido. O tipo de pai que ainda posso ser. Murilo não sabia o que dizer. A gente salvou um ao outro, então. Henrique estendeu a mão. Murilo a apertou. Não era mais apenas juiz e réu. Era algo mais. Algo como família. 6 meses depois da audiência, Murilo estava matriculado em um programa noturno de mestrado. Juliana e Carolina se revezavam cuidando de Cecília nas noites em que ele tinha aula. Vanessa continuava as visitas, e a relação entre ela e a filha crescia devagar, mas genuinamente. Dona Lúcia ainda era presença constante, agora mais como avó do que como babá. Dutra tinha se tornado praticamente membro da família, aparecendo em todos os encontros. E Murilo, pela primeira vez em anos, sentia que não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Uma noite, depois de colocar Cecília para dormir, ele se sentou no sofá do apartamento. O mesmo sofá surrado, as mesmas paredes, o mesmo espaço pequeno. Mas tudo parecia diferente agora. Porque ele tinha aprendido algo fundamental naqueles meses, que o valor de uma vida não se mede pelo tamanho da casa, ou pelo dinheiro na conta, ou pelas oportunidades que você pode oferecer. Se mede por presença, por amor, por estar ali quando importa, por parar na tempestade para ajudar um estranho, por sacrificar tudo pelo sorriso de uma criança, por construir conexões reais com pessoas reais. Murilo olhou para a geladeira. Os desenhos ainda estavam lá, mas agora havia um novo. Cecília tinha feito na semana passada. Era uma família. Maior dessa vez. Ele, Cecília, Juliana, Carolina, Henrique, Dona Lúcia, Dutra. E no canto, pequena mas presente, Vanessa. Embaixo, em letras cuidadosamente desenhadas, estava escrito: Minha família grande. E era mesmo. Não uma família tradicional. Não uma família perfeita, mas uma família verdadeira. Construída não por sangue ou por dinheiro, mas por escolha, por bondade. Por um momento de decisão em uma tempestade. Às vezes, as maiores mudanças começam com os menores gestos. Às vezes, parar para ajudar um estranho muda não apenas uma vida, mas várias. Às vezes, o que parece ser apenas bondade é, na verdade, salvação. Murilo Tavares tinha parado na tempestade. E ao fazer isso, tinha salvado mais do que 2 jovens e um cachorro. Tinha salvado a si mesmo. Tinha salvado sua família. Tinha provado que amor, presença e caráter valem mais do que qualquer número em uma conta bancária. E isso, no final, era tudo o que importava. A história de Murilo e Cecília nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos no corre-corre da vida. Que o valor de uma pessoa nunca está no tamanho da sua conta bancária, mas no tamanho do seu coração.
que ser pai, ser mãe, ser família, não tem nada a ver com perfeição, mas sim com presença. Se essa história tocou você de alguma forma, talvez seja porque você também conhece alguém que luta todos os dias por quem ama. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Diga a ela que a luta vale a pena. E nos conte nos comentários. Você já teve um pequeno gesto de bondade que mudou sua vida? Ou foi você quem mudou a vida de alguém? Queremos ouvir suas histórias. Até a próxima. Continue acreditando. Continue sendo luz.